Então é o seguinte, no nosso último encontro de formação, que eu falei sobre o conceito de lei de São Tomás de Aquino, pintou a dúvida, eu não sanei de forma satisfatória sobre os argumentos racionais da existência de Deus. São mais de um argumento. Aí decidi focar em São Tomás de Aquino, dando sequência ao que a gente falou. E antes do próprio São Tomás, um argumento que ele analisa, que é o argumento ontológico de Santo Anselmo de Aorta, Canterbury, grande bispo e doutor da igreja, que faz essa formulação. São Tomás tem uma crítica, mas quando terminar de colocar o argumento ontológico, aí eu falo como é que foi a crítica de São Tomás, por que ele fez essa crítica. Então é o seguinte, a primeira coisa que tem que ter em mente é que essas provas da existência de Deus, elas não são provas da revelação, elas são provas racionais, o que nos leva não à prova da existência do Deus bíblico, três pessoas da Santíssima Trindade, mas ao chamado Deus dos filósofos, o que já é um primeiro passo. Então, a razão e a vontade fazem parte intrinsecamente do ser humano, criada à imagem e semelhança de Deus, então essa estrutura não pode ser negada. Então a dimensão da fé pressupõe sim a razão, por isso a igreja condena o fideísmo. Então há sim a possibilidade de alcançarmos algumas conclusões sobre a verdade através da nossa razão. Saindo desse ponto de partida, né, da escolástica, Santo Anselmo coloca o argumento ontológico que eu vou ler para vocês, está no livro em latim, Proslogium. Ele fala o seguinte: efetivamente nós cremos que vós sois um ser maior do que qualquer outro que possamos conceber, Deus, e portanto não pode existir somente no entendimento. Com efeito, suponha que ele existe somente no entendimento, mas então ele pode ser concebido como existindo também na realidade, que é mais um ser maior. Portanto, não há dúvida que existe um ser que é maior que qualquer outro, que possa ser concebido e que existe tanto no nosso entendimento como na realidade. A formatação lógica desse argumento é a seguinte: nós podemos pensar racionalmente um ser maior do que qualquer outro. Sabemos que a existência na realidade é maior que a existência somente na nossa mente. Se o ser de que é um ser que nós podemos pensar maior do que qualquer outro, existir somente na nossa mente, se esse ser que nós pensamos só existisse em nossa mente, ele não seria maior do que se pode pensar, porque ele seria limitado à nossa estrutura mental. Portanto, o ser pensado maior do que qualquer outro deve existir na realidade. Se ele não existir na realidade, não seria o maior ser que se pode conceber. Portanto, o maior ser que se pode conceber deve existir, e nós o chamamos Deus. Esse argumento vai ressurgir na história da filosofia. Descartes vai vai chegar mais ou menos à mesma conclusão no Meditações Metafísicas, né? Meditações de Filosofia Primeira. Alguns matemáticos, Gödel, Leibniz, vão retomar esses argumentos. Esse argumento vai ser criticado por alguns filósofos, inclusive São Tomás, e depois São Tomás, Kant. Mas primeiro vamos nos deter aqui ao argumento mesmo, a uma explicação sobre ele. E que contexto que ele surge, né? No contexto da Idade Média. Lembrando que o desenvolvimento da lógica na Idade Média foi bastante. Temos aí Guilherme de Ockham. Dentro da filosofia da ciência nós temos o Roberto Grosseteste, tem o Roger Bacon, só para citar alguns nomes gigantescos, Santo Anselmo.
Santo Alberto, Santo Alberto Magno. Então, foi mestre de Santo Tomás. Então, a lógica estava bastante em voga na época, o estudo da lógica. E tem a associação aí do argumento ser ontológico. O que significa ontologia? Onto é ser, logo estudo sobre o ser. Então, esse argumento é um argumento lógico e ontológico, no sentido de que ele tem uma estrutura racional, a qual você pode chegar a uma conclusão final, e esse argumento racional tem um correspondente na realidade. Tem um fundo platônico, alguns interpretam assim o argumento ontológico de Santo Anselmo, porque ele faz uma associação entre a ideia que eu tenho e a realidade. Aí, numa interpretação de Platão, não sei se vocês estão familiarizados com um pouco dessa filosofia platônica, aristotélica e tal, tem esse equívoco de achar que Platão era idealista. Não, ele não era idealista, ele era realista das ideias. Então, ele considerava que existia realmente as formas perfeitas numa realidade ideal. Então, esse raciocínio, resumindo, o argumento ontológico de Santo Anselmo tem essa proximidade com o platonismo, no sentido de que ele surge na ideia. Então, eu penso um ser maior do que qualquer outro, infinito, vamos colocar nesses termos. Se eu penso algo maior que qualquer outro e é infinito, ele não pode estar contido em quê? No meu pensamento. Porque se ele tivesse contido em meu pensamento, seria uma contradição de termos, mais ou menos assim, de que ele existe, ele é maior do que o outro, está na minha ideia, mas ele não pode existir, porque ele só está aqui. Então, ele fala, se existe na minha mente, logo vai existir na realidade. Porque eu não poderia ter associação, não poderia chegar à conclusão de que existe algo maior se ele fosse limitado à minha própria mente. Descartes fala mais ou menos isso, mas ele parte do cogito, do eu, e chega mais ou menos nessa conclusão. Mas o que a proposta maior para hoje são as 5 vias de Santo Tomás para a prova da existência de Deus. Então, a caminhada que ele faz para chegar às 5 vias, ele faz algumas perguntas. Essa está numa questão 3, a questão 2, esse é o artigo 3. A questão 2 da Suma Teológica, ele trabalha a existência de Deus, sobre a existência de Deus. Então, primeiro ele fala o seguinte, vou fazer essa pergunta aqui, vamos ver como é que vocês vão responder. Deus é ou não é evidente por si mesmo? Sim. Sim? Por si mesmo? Por si mesmo. Por si mesmo, claro que para nós. Eu vou direto à conclusão, porque o mais importante desse ponto é só a conclusão, no sentido que a gente tem mais para frente aqui das provas. Ele fala que não. Porque Deus ele é perceptível, digamos assim, não perceptível não é um termo bom, mas ele é evidente a nós não através dele mesmo, mas dos efeitos da obra dele. Então nós chegamos a Deus através das obras dele e não diretamente. Aí a gente pode fazer uma associação aí sim com a Bíblia de que nós só teremos a evidência de Deus por si mesmo no juízo final, quando o vermos face a face. Então essa é a perspectiva aqui de Santo Tomás. Então ele fala o seguinte, vamos lá para o escolha já de uma vez, para não ter problema. Ele fala o seguinte, conhecer de um modo geral e não sem confusão que Deus existe, tem impresso em nossa natureza, no sentido de que Deus é a felicidade do homem, posto que o homem por natureza quer ser feliz, por natureza ele conhece. Aqui remetendo a... Eu não posso deixar de fazer essa piadinha, de que
Aristóteles, no livro 1 da Metafísica, ele fala o seguinte: todo homem tem desejo é conhecimento, menos o brasileiro. Porque aqui é o único lugar que tem acreditado. Não sei, não quero saber, tem raio de quem sabe. Então, o desejo de conhecer não é muito próprio nosso, não. É claro que é uma situação meio infeliz, mas não poderia deixar de fazer. Porém, isso não se pode chamar exatamente conhecer que Deus existe, como, por exemplo, saber que alguém vem, não é saber que Pedro vem, ainda que seja Pedro que vem. Então você tem o desejo do conhecimento e da felicidade, mas você não sabe como é o conhecimento e como é a felicidade. Então por isso que você não tem o conhecimento dele mesmo. E também porque, ainda que alguém entenda o significado da palavra Deus, nós queremos dizer, no entanto, não se segue que se entenda o que significa esse nome na realidade. Também a sua compreensão no entendimento. Então, tão pouco se pode deduzir que exista na realidade. Então você tem essa tendência, essa falta, essa carência a felicidade é, na verdade, uma carência. Então você vai buscar o conhecimento, também é uma carência, por isso surge da ignorância. E você vai buscar. Mas, de antemão, você não sabe o que você vai encontrar. Certo? Tem mais uma outra aqui, mas para não nos delongarmos muito nesse primeiro ponto, vamos já para o segundo artigo, que é: a existência de Deus é ou não é demonstrável? Aí fala o seguinte, ele coloca as objeções seguintes: parece que Deus não é demonstrável. Por quê? Porque a existência de Deus é artigo de fé. E a fé não é demonstrável. Aí outra coisa que a gente faz uma análise é do seguinte: a base da demonstração está no que é, porém de Deus não podemos saber que é, senão o que ele não é. Então é chamada teologia negativa. Salvo engano, chama no vocabulário teológico catafática. Teologia negativa. Então de Deus nós não chegamos à conclusão do que ele é, mas do que ele não é. Deus não é isso, não é aquilo, então nós podemos ter uma noção a partir disso. Então nós não podemos demonstrar a existência de Deus. A leitura de São Tomás, isso aqui, é muito salutar. Ele faz várias referências, ele não está sozinho na história. Ele faz referências às escrituras, faz referências a filósofos, Platão, próprio Santo Anselmo. Aqui ele faz referência a Damasceno. Então ele vai fazendo as referências e vai colocando essas objeções. Eu vou colocar só essas duas. Mas ele fala o seguinte, que é sim demonstrável. Aí ele vai responder. Interessante que ele usa uma passagem das Escrituras, que é Romanos 1,19. Ele fala o seguinte: a existência de Deus e outras verdades que dele podem ser conhecidas somente pela razão natural, tal como diz Romanos, não são artigos de fé, senão preâmbulos a tais artigos. Pois a fé pressupõe conhecimento natural, como a graça pressupõe a natureza e a perfeição, o perfectível. No entanto, nada impede que o que em si mesmo é demonstrável e compreensível seja tido como crível por quem não chega a compreender a demonstração. Então é mais ou menos assim. Ainda que a existência de Deus possa se dar no sentido da revelação, da fé, a fé também tem a pressuposição de que você tem a razão natural. Então, por isso a igreja condena o fideísmo. Não é só a fé. O homem não é só fé. Inclusive, São Paulo fala o seguinte: aqui são 3 coisas. Sabem quais? Fé, esperança e caridade. Mas a caridade é maior porque ela permanecerá. Quando você vê Deus face a face, você não vai precisar mais da esperança e da fé. Mas a caridade permanece, porque ela é maior. Então, não são contraditórios.
que eu queria colocar antes aqui, antes de chegar à questão propriamente das 5 vias, esse que é o ponto mais importante do que eu queria colocar antes de chegar às 5 vias, é o seguinte: razão e fé não são inconciliáveis. Isso aqui, inclusive, corroborado pela igreja. Eu até não trouxe hoje o documento, né, uma carta papal, Leão XIII, que ele recomenda a leitura de São Tomás. É uma encíclica papal de Leão XIII, que ele recomenda a leitura de São Tomás e que essa leitura é salutar atualmente. Por quê? Porque a gente pode ir por um desses dois caminhos, né? Ou o racionalismo ou o fideísmo. Na verdade, o homem é os dois. Nós não podemos abdicar dessas duas dimensões. E o outro ponto quando se demonstra a causa pelo efeito, é necessário usar o efeito como definição da causa para provar a existência da causa. Isto é assim, sobretudo, no que diz respeito a Deus. Porque para provar que algo existe, é necessário como base o que significa o nome, não o que é, já que a pergunta que é pressupõe outra, se existe. Os nomes dados a Deus se fundamentam nos efeitos, como colocaremos adiante. Aqui, segunda via da causa eficiente. Certo? Daqui é demonstrado por efeito a existência de Deus. Podemos tornar como base do que significa o nome de Deus. Então é pelos efeitos que nós vamos conhecer a causa. Então é através desses efeitos que nós vamos chegar à prova racional da existência de Deus. Chegamos então ao artigo propriamente que ele fala, que ele pergunta inicialmente: existe ou não existe Deus? Aí vamos analisar aqui mais profundamente as objeções. Parece que Deus não existe. Por quê? Se um dos contrários é infinito, o outro se vê totalmente anulado. Isso é o que sucede com o nome Deus, ao dar o significado de bem absoluto. Pois se existe Deus, não existiria nenhum mal. Porém, o mal se dá no mundo. Portanto, Deus não existe. Seria que existem dois princípios. Então, se Deus é sumamente bom, então não haveria espaço para o mal. Se há mal, logo Deus não existe. Esse argumento é um argumento também moral. É muito na história, parece. Inclusive, todas as teodiceias que eu tenho notícia começam respondendo essa objeção aqui. A outra mais ainda, o que encontra sua razão de ser em poucos princípios, não se busca em muitos. Parece que tudo que existe no mundo, e suposto que Deus não existe, encontra sua razão de ser em outros princípios. Pois o que é natural encontra seu princípio na natureza. O que é intencionado é o encontro na razão e na vontade humana. Assim, pois, não há necessidade alguma de acudir à existência de Deus. Porque nós encontraríamos razão de ser nesses próprios princípios naturais, sem necessidade de recorrer a Deus. O mais interessante é que São Tomás ele pega pesado no estudo do ponto de vista contrário. Ele coloca o argumento contrário de uma forma magistral. Esse de barbante rigor. Assim, não vou bater mais, não. Você sabe mais minha teoria do que eu, então não tem como discutir. A gente termina por aqui. São as anedotas, né? Não sei se aconteceu de verdade. Provavelmente não. Então ele conhece muito bem os argumentos que ele está combatendo. Então não é gratuitamente que ele vai falar isso. Então ele tem uma análise importante. Do ponto de vista contrário, o que se diz no Êxodo da pessoa de Deus: eu existo. Ela pode colocar assim: eu sou. Que é o que no Êxodo Deus fala para Moisés: diga que eu sou, fala ao povo.
Então, solução. A existência de Deus pode ser provada de 5 maneiras. Essas 5 maneiras distintas. A primeira maneira é a do movimento. Aqui eu vou fazer um parênteses para poder falar desses 2 conceitos básicos de Aristóteles. O primeiro, ato e potência. O segundo, teoria das 4 causas. Aqui é meramente ilustrativa a numeração, não que seja um anterior ao outro. Tá? A questão da potência é o seguinte. O que existe em ato, na natureza, existia em potência anteriormente. Então, se esse pincel é um ato agora, é porque o material plástico, aí o pessoal da química, as moléculas que o formam, tinha a potencialidade de receber essa forma de pincel e ser ordenado de tal forma que pudesse ter essa utilidade. Então eles tinham a potência de se tornar pincel. Então, tudo que existe na natureza em ato é porque tinha a potência, predisposição. Inclusive isso está até sendo retomado na física quântica, esses conceitos de ato-potência, uma reinterpretação, menos matematizante da física. A gente estava conversando no domingo, né? Então é o seguinte, esse é o primeiro ponto, conceito aristotélico, ato e potência. E esse aqui é a teoria das 4 causas. Quais são as 4 causas? Causa eficiente, causa formal, causa final e causa material. Exemplo dessa mesa. Vamos lá. Qual que é a causa material dessa mesa? Como é que se chama? Leonardo. Qual que é a causa material dessa mesa? Madeira. A madeira. Aqui do lado de cá tem um pouquinho de ferro também, de aço. Tem outros aspectos. Deixa eu ver se tem. Vamos ser bem mentalistas, né? Aqui do parafuso e tal, mas não vou ser tão detalhista assim. Tá, beleza. Depois eu vou olhar no ponto de vista molecular, você vai analisar, você vai ver que tem composto e tal, que provavelmente carbono será que tem aqui? Não, né? Tem também? Ah, beleza. Então a causa aqui, vamos ficar só na madeira mesmo. A causa material, a madeira. A causa eficiente. Eu quero ver se alguém conhece a causa eficiente dessa mesa. Eu aposto que não. A causa eficiente é quem fabricou. Então, eu acho que nós não temos acesso a quem fabricou essa mesa. Então, causa eficiente é aquele que faz. Causa final. A causa final, apesar do nome, ela é a causa inicial, porque ela está desde o princípio. Ela é o objetivo. Para que essa mesa foi feita? Exatamente, finalidade, né? Telos, no grego, né? Nós estávamos falando aí de grego. Telos, o meu tá muito mal feito, mas é mais ou menos assim. Finalidade do objeto, objetivo dele é servir de apoio no momento de aula, para os objetos, que eles possam ficar numa altura boa e tal. E a causa formal o próprio nome já coloca, né, a forma ali dessa mesa. Então, essa forma poderia ter tido outra causa material. E poderia ter tido outra causa eficiente. Que chegaria aos mesmos objetivos. Chegaria ao mesmo telos. Então, essa teoria das 4 causas ela é muito importante para algumas provas aqui. Na verdade, para a prova 2. E a questão do movimento, o ato e potência também é importante. Então, a primeira via, que é a via do movimento, é a seguinte. Ela é a mais clara. Por quê? Nós percebemos os sentidos que este mundo está em movimento, tem movimento. E tudo que se move é movido por outro. Então, esse canetão, esse pincel moveu porque eu o movi. E eu me movo porque teve uma causa antes de mim que me fez entrar em movimento. De fato, nada se move a não ser que em
enquanto potência, está orientado àquilo pelo qual se move. Por sua parte, quem move está em ato. Move em ato, ele tem a potência de se mover. E quando eu realizo a ação, ele realiza aquela potência e torna ato movimento. Pois mover nada mais é do que passar da potência até o ato. A potência não pode passar ao ato a não ser por quem está já em ato. Então, ele dá alguns exemplos aqui. O fogo, no ato do quente, né, que tem na madeira, é a potência de receber o calor. Então, algo quente passa o calor, algo quente em ato passa o calor para a madeira e ela passa a estar quente. Então, para que algo deixe de ser potência, precisa de que alguma coisa que esteja em ato faça o movimentar. Aristóteles, na metafísica também, ele fala do motor imóvel. Então, na sucessão de ato que gera o que está em potência se tornar um ato, se você for fazer uma sequência, você não pode fazer essa sequência indefinidamente, reduzir ao infinito. Então, algo que move outro, move outro, move outro, move outro, move outro. Tem uma causa primeira. Aí Aristóteles chama isso de primeiro motor. O motor imóvel. Aquele que move sem se mover. Então ele fala o seguinte: um bastão não se move do nada, mas é movido pela mão. Portanto, é necessário chegar àquele primeiro motor ao qual nada move. Neste todos reconhecem como Deus. Então a teologia aristotélica é voltada para nesse sentido, né? Então esse motor imóvel, ele é ato puro, chamado ato puro. Então essa é a primeira prova da existência de Deus. Pelo movimento das coisas do mundo, você percebe que tem alguma coisa que não se move, mas que a partir dele tudo se move. Aristóteles tem uma consequência cosmológica em Aristóteles. É interessante que tem uma escala gradativa e ordenada. Então tem o primeiro motor imóvel, que faz mover os astros perfeitos, com movimento perfeito, que é um movimento circular. E aqui, a Terra também, nós temos movimentos, mas não movimentos perfeitos, tendendo à perfeição ordenada, né, do primeiro motor, ao qual tudo se ordena. É muito interessante, que é bem organizado, bem hierárquico. Muito interessante. A segunda via é a via da causa eficiente. A segunda é o seguinte: nos encontramos num mundo sensível, que há uma ordem de causas eficientes. No entanto, não encontramos, nem é possível, que algo seja causa eficiente de si mesmo, pois seria anterior a si mesmo, coisa impossível. Porque a causa eficiente dessa mesa tem que ser anterior a essa mesa. E aí tem um conceito, além do conceito de espaço, que é o conceito do primeiro motor imóvel, o conceito de tempo. Você tem uma sucessão temporal. A causa eficiente dessa mesa. Então, é necessário admitir uma causa eficiente primeiro. E essa causa eficiente primeiro nós chamamos Deus. Até agora nós usamos, a não ser naqueles casos esporádicos, mas já nas vias aqui, na primeira e na segunda, sem falar das questões anteriores aí, da questão 1 e 2, se Deus é demonstrado por si mesmo e tal. Depois disso, nós usamos as Sagradas Escrituras alguma vez? Não. Nem a fé. Então ele faz uma ordenação. A perfectibilidade da existência de Deus a gente vai alcançar na fé. Aí a gente vai ter a revelação da Trindade, etc. Mas isso aqui é perceptível. Ele usa um filósofo pagão, Aristóteles. Não teve a revelação do Espírito Santo. Então isso aqui, para um ser humano
que tem a razão natural, concede essa razão o devido uso dela, ele pode compreender e pode também chegar a essas mesmas conclusões. Então a ciência é uma coisa até interessante e gera até briga, principalmente para cara encrencrinha, tipo Newton. Porque o Newton não aceitou que o cálculo infinitesimal pudesse ter sido, ao mesmo tempo que ele estava lá trabalhando na Grã-Bretanha, ter sido Leibniz, foi? Lá na França, ter chegado praticamente às mesmas conclusões que ele. Mas na razão natural, nós podemos chegar mais ou menos às mesmas conclusões. Certo? A terceira. Ela se deduz do possível e do necessário. Encontramos as coisas, podem existir ou não existir, pois podem ser produzidas ou destruídas. E, consequentemente, é possível que existam ou que não existam. É impossível que as coisas submetidas a tal possibilidade existam sempre. Pois o que leva em si mesmo a possibilidade de não existir, em um tempo não existiu. Então é o seguinte, o resumo disso daí, que eu fiz aqui, isso é cola minimamente. Então. O que existe poderia não existir em algum tempo passado, não existiu. Então deve haver algo cuja existência é necessária para garantir a existência temporária dos demais. Então vamos dar sequência aqui agora ao texto de São Tomás. É impossível que as coisas submetidas a tal possibilidade existam sempre. Já falei sobre isso. Se, pois, todas as coisas levam em si mesmas a possibilidade de não existir, houve um tempo que nada existiu. Porém, se isto é verdade, tampouco agora existiria nada. Pois, o que não existe não impede a existir mais do que algo que já exista. Vamos para a sequência aqui, que isso ficou complicado, minha tradução ficou péssima. Se, pois, nada existia, é impossível que algo começasse a existir. Em consequência, nada existiria. E isso é absolutamente falso. Para alguns é verdadeiro, tá? A existência é somente uma projeção mental de um ser, aquele demônio o gênio malvado lá do Descartes. Tem gente que acredita no gênio malvado e acredita que ele não existe e que isso é uma projeção, que os outros não existem também. Existe gente assim, tá? Não é zoação não. Logo, não todos são seres, não todos os seres são somente possíveis, senão que é preciso algum ser necessário. Todo ser necessário encontra sua necessidade em outro ou não a tem. Por outra parte, não é possível que os seres necessários se busquem a causa da sua necessidade, levando esse proceder ao infinito, como ou indefinidamente. Também não é provável tratar das causas eficientes, como também não é provável na causa eficiente você levar ao infinito. Portanto, é preciso admitir algo que seja absolutamente necessário, cuja causa de sua necessidade não é outro, senão que ele seja causa da necessidade dos demais. E essa causa da necessidade dos demais é Deus. O que significa isso? Eu vou usar sempre o exemplo inicial. Então, vou usar o meu caso aqui agora. Eu sou possível de existência. Nós somos seres contingentes. Contingência vai desde o acidente aristotélico, da cor, isso aqui, que poderia ter sido outra cor, desde da própria existência contingente. Amanhã eu posso não existir mais. Como há 28 anos atrás eu não sei. Existência desde a concepção, gente. Então, somos mais os 9 meses, porque a gente esquece disso às vezes. 26, mais um quebradinho, vamos colocar 27, 28 anos atrás eu não existia. E não era necessário que eu existisse. Mas seres com existência necessária fizeram com que eu existisse. E a minha existência fez com que algumas coisas que eram possíveis se tornassem existentes por minha ação, enquanto um ser necessário para a existência delas. Só que eu não posso fazer isso ao infinito. Tem que ter um ponto inicial, como no caso da causa eficiência, porque senão você vai proceder no infinito
Um é causa do outro, um é causa do outro. Você não tem uma causa primeira. Então, a causa necessária aí, absolutamente necessária para a existência de tudo, que garante a existência de tudo, que poderia ou não existir, mas a partir daquele momento ele faz existir, e aí, que era a questão que o Éder fez, eu esqueci de falar, que Deus também cria o próprio tempo. E no tempo é que se dão a possibilidade e a impossibilidade das coisas. Eu esqueci de complementar na última que eu falei, hoje fica acrescido disso. Já é uma interpretação de São Tomás. Então, ficou entendida essa parte do possível e do necessário? Às vezes fica complicante por causa das proposições, né? Que eles ficam desencaixados e tal. Mas se ficasse, peço para parar e aí a gente volta. A quarta via se deduz da hierarquia de valores que encontramos nas coisas. Pois nos encontramos que a bondade, a veracidade, a nobreza e outros valores se dão nas coisas. Em umas mais, em outras menos. Porém, este mais e este menos se diz das coisas enquanto se aproximam de um mais ou de um menos referentes a um máximo. Então, o bem, ele se aproxima do que é melhor, ou se distancia e se aproxima do que é pior, em referência a um bem maior. E aqui que ele coloca um bem máximo, sumo bem. Certo? Assim, o quente se diz daquilo que se aproxima mais do máximo calor. Há algo, portanto, que é muito veraz, muito bom, muito nobre, e em consequência o máximo ser. Pois as coisas que são sumamente verdadeiras não são seres máximos, como Aristóteles diz no segundo livro da Metafísica. Como queira que em qualquer gênero o máximo se converte em causa do que pertence a tal gênero, então o máximo de fogo que o máximo de calor alcança é causa de todos os... que ficou... vou deixar sem traduzir. De todos os calores, como se explica no livro Metafísica. Tem um trecho aqui, eu vou referir a ela. Do mesmo modo, há algo que em todos os seres é causa do seu existir, da sua bondade e de qualquer outra perfeição dessa, nobreza, veracidade, etc. Essa perfeição a qual tudo se refere, e a partir de qual toda essa hierarquia de valores de bem, de nobreza, etc., tem esse padrão, é chamado Deus. Vamos lá à metafísica. Aí eu não estou com o texto aqui aberto. Depois a gente refere a esse máximo. É porque ele coloca mais ou menos assim. Existem os seres, os entes. E esses entes, eles são seres por participação de um ser. Seria como se fosse um serzão com S maiúsculo e os outros seres, minúsculo, plural, ou entes. Heidegger faz uma emboladinha nisso daqui. Ele interpretou a metafísica de São Tomás através de Soares. Então, tem um probleminha na interpretação de Heidegger, mas é um problema filosófico que a gente não vai adentrar aqui. Pode ser até tema de outra coisa, de outro debate, de outra formação. Mas você tem um ser que é sumamente bom, um ser que é sumamente perfeito, a partir de qual todos têm a sua referência de perfectibilidade. Então é essa hierarquia de valores que encontramos nas coisas. E a última via é a via da ordem das coisas. Então vimos que há coisas que não têm conhecimento, como são os corpos naturais, e que mesmo assim obram por um fim. Isso se pode comprovar observando como sempre
deixa eu usar um outro exemplo. Que esse exemplo, quando for começar a traduzir, eu vou embora. Podemos usar um ciclo natural, por exemplo, o ciclo das águas. Não tem uma... você não fala que a água tem um conhecimento daquele processo, mas ela obra para esse fim e tem uma perfectibilidade, né, um ordenamento nesse ciclo. É claro que, por se tratar de matéria, tem suas imperfeições. Às vezes o ciclo não acontece muito bem. Vide, por exemplo, de São Paulo, né? Sistema Cantareira e tal. De onde que se deduz que esses exemplos, para alcançar seu objetivo, não obram por azar ou sem intenção. As coisas que não têm conhecimento não tendem ao fim sem ser dirigidas. Precisa de uma direção. Para alguém com conhecimento e inteligência, como a flecha pelo arqueiro. Portanto, há alguém inteligente por qual todas as coisas são dirigidas a esse fim, essa ordem no cosmos, ao qual chamamos Deus. Assim terminam as 5 vias. E falando sobre esse ser inteligente, que seria o design inteligente, né, dentro do criacionismo, é interessante observar que o próprio Darwin defende um design inteligente. Fica só com um parênteses aqui. O pessoal fala do... Outra coisa, o Papa falou sobre a teoria do Big Bang e o evolucionismo, aí o pessoal ficou escandalizado, né? Alguns rasgaram as vestes. Os liberais começaram a coçar a mão tipo Pink Cérebro, né? Tipo assim, o Papa tá abrindo para nós. Gente, Pio XII já... Primeira coisa, eu não sei se eu falei para você sobre os grandes cientistas homens de fé. Foi uma formação que eu fiz na terça-feira. E eu falo de 2 médicos. Mas antes de falar desses 2 médicos, eu falo do Georges Lemaitre, e isso bem antes do Papa até falar sobre o Big Bang, que é uma teoria formulada por ele, Georges Lemaitre, que é o quê? Um padre, um sacerdote, salvo engano ele é dominicano, mas eu tenho que conferir essa informação, que já faz um tempo que eu fiz essa formação, e a gente esquece as ordens. Então, ele formulou, teve uma zoação com ele, né, por isso Big Bang até essa zoação, com outros também que compraram essa ideia do átomo primordial, que deveria ser o nome da teoria, não Big Bang, mas a teoria do átomo primordial. E agora as pessoas falam escandalizadas como se nenhum Papa já soubesse disso, já tivesse dado moção de parabéns ao Georges Lemaitre, Papa Pio XII e tal. É aquela má vontade que tem com a igreja. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso, talvez o nome seja Incompetência ou Má Fé. Ou esse povo é incompetente e não analisou a história da igreja e da ciência como deveria para saber disso, ou eles agem de má fé. Para exaltar o Papa atual em detrimento dos outros e o que ele não quer. Tenho certeza disso. O Papa não quer isso. E para colocar a igreja como se ela estivesse começando agora. Não me venham com isso. Diretamente para vocês, não me venham com isso. Dentro da igreja tem gente inteligente. Basta ver a Academia Pontifícia para as Ciências. Quem está lá? Tem mais prêmio Nobel que o Brasil. O Brasil não tem prêmio Nobel. Não é muito não. Se tivesse meio já ganhava, né? Então, gente, para finalizar, ele faz a resposta às objeções iniciais sobre a não existência de Deus. Então ele fala o seguinte, escreve santo, ele fala, Agostinho, né? Nem fala santo. Deus, por ser o bem sumo, ou sumo bem, aqui respondendo aquele argumento do mal no mundo, a primeira objeção à existência de Deus, de nenhuma maneira permitiria que houvesse algum tipo de mal em suas obras, a não ser que, por ser onipotente e bom, do mal tirar um bem.
Então Deus é capaz de um mal tirar um bem. Isso pertence à infinita bondade de Deus, que pode permitir o mal para sacar dele um bem. Então ele reitera isso. Interessante, ele fala isso 2 vezes mesmo, não foi eu que fui redundante não. O próprio São Tomás fala disso 2 vezes, deixar bem claro. A segunda é dizer, como a natureza obra por um determinado fim a partir da direção de alguém superior, é necessário que as obras da natureza também se reduzam a Deus como a sua primeira causa. Da mesma maneira também, o fato, a propósito, é necessário reduzi-lo a alguma causa superior, que não seja a razão e vontade humanas, posto que estas são mutáveis perfectíveis, na verdade, não perfeitas, né? Traduzindo assim, literal, não perfeitas. Então, não podem se reduzir essa causa à razão e vontade humana, porque são mutáveis e não perfeitas. É preciso que tudo que é submetido a mudança e possibilidade sejam reduzidos a algum primeiro princípio imutável e absolutamente necessário, como foi demonstrado nessas 5 vias. Então, toda essa mutabilidade, toda digamos assim, esses seres imperfeitos devem se referir a algo que anteceda a esses seres, esse movimento, e que seja ele mesmo imutável e perfeito. Assim se resume as 5 vias da existência de Deus, de São Tomás de Aquino. E aqui eu encerro a minha fala. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente pode abrir agora para tal. Falar igual eu falo meus alunos. Não precisam brigar para perguntar, para comentar. Sem bater um no outro. Quanto à atualidade, existe alguma refutação quanto a isso tudo aí? Porque eu vejo que tem muito pensamento aristotélico, né? Isso. E não sei, assim, pra mim, assim, eu conheço mais a física, né? Tem muita coisa de Aristóteles que já deixou de... Aí, na verdade, a gente pega não a física aristotélica, pode pegar a física, sim, mas pegar mais a metafísica aristotélica, a teoria do conhecimento dele. Uhum. E mesmo esses princípios aristotélicos que foram contrapostos na Revolução Científica, as novas tendências científicas de física quântica, a teoria da unificação geral, né, elas tendem a aceitar alguns princípios aristotélicos que foram contrapostos no período da Revolução Científica de Newton e etc. Inclusive, muitos filósofos anatomistas do século XX tentam retirar aquela carga interpretativa dos jesuítas da época, que eram piedosos e tal, tinham essa tentativa de dar uma resposta científica a partir de São Tomás e consequentemente de Aristóteles, e não conseguiram dar respostas contundentes na época. Mas atualmente creio que tende mais a ter uma aceitação da teoria aristotélica do que uma refutação, mas aceitação por vias da metafísica. Uhum. Não aquela questão do movimento, né, aristotélico, que você deveria, que você aprende no ensino médio, né, que você deveria estar sempre ali empurrando, né, como se o movimento tivesse todo momento, mas na verdade seria uma tendência de ação de uma causa eficiente que dá origem ao movimento e tal. Mas tem várias interpretações, mas realmente as críticas principais desde a modernidade até hoje, isso daí são feitas pelos kantianos, pegam pesado nisso daí. Alguns positivistas e o Círculo de Viena. O Círculo de Viena também tem críticas pesadas a esses argumentos pelo teor metafísico deles. Mas aí, pra gente ver isso, não deveria passar muita coisa, né? Primeiro,
analisar o ciclo de Viena toma como ponto de princípio, que é os dados. Você não pode falar, a não ser através dos dados, mas o que é dado? Então, tem uma crítica, né? Por exemplo, eles fazem críticas a juízes analíticos, juízes sintéticos. Eu nem mencionei isso aqui, mas São Tomás, de certa forma, fala sobre isso aqui no início. Mas realmente o que se colocou tem muitas críticas, mas também tem respostas contundentes aí. Principalmente neotomistas do século XX. Você vai ver, tem o Bernardo Nolergan, muito bom. Vale a pena ler. Deixa eu ver quem mais. De tomista. Jacques Maritain, tem um livro sobre lógica, vale a pena ler. Etienne Gilson, historiador da filosofia medieval. São textos importantes, assim, de tomistas do século XX que se debruçam sobre essas críticas a partir da ciência moderna e tentam dar respostas partindo de uma filosofia tomista, aristotélica e tal. E o aristotelismo está ressurgindo. Começou no campo da moral e está ressurgindo no campo da metafísica também. Você tem tendências aristotélicas em alguns filósofos, por exemplo, um pouco em Charles Taylor, tem no MacIntyre, Hans Jonas. Aí no campo do ponto de vista da filosofia moral, ética e tal, mas em outros campos também está ressurgindo, na metafísica também. Mas a sua pergunta procede. Realmente tem muitas críticas em relação à metafísica aristotélica, assim. E principalmente o teor disso em São Tomás. Na época já teve, né? Sim, sim. Já teve bastante. Tem algum livro que você indica para falar de filosofia para criança? A filosofia para criança acho mais na ética mesmo. Aí tem alguns, assim. Eu estou escrevendo para 11 anos. Talvez possa tirar alguma coisa, depois da parte eu te passo. De 10, 11 anos. Aí eu te passo. Tá. Eu faço muito por contos. Por exemplo, a roupa nova do rei. Eu peguei esse conto e estou fazendo uma análise um pouco ética e filosófica dele. Por exemplo, o medo da verdade no campo político, né? Na modernidade tem muita separação, cisão. A política e a ética são separadas, sendo que para Aristóteles política e ética eram ramos. A ética, na verdade, era um ramo da política. Não dava para pensar a política sem ética. Então aí você já vai puxando, você vê como é que o rei é. Se é um rei sábio, é um rei justo, não sei o quê. Aí ele aprende por causa de uma criança que é capaz de falar a verdade, que ele estava nu. Então eu faço muito por esse viés, fazendo uma reinterpretação. Nós estamos escrevendo material, se esperar 1 ano e meio a gente lança. Lá no colégio e tal, a gente está lançando, alguns professores lá, nós estamos com essa iniciativa.